eu não quero me ater exatamente no que um pai deve ser, no que um pai deve fazer, mas eu quero ministrar uma palavra sobre a paternidade que nós precisamos ter. Meus irmãos e minhas irmãs, certamente para muitos de vocês, ainda há a ocasião e a oportunidade de estar ao lado do seu pai. Seu pai ainda está vivo. Para muitos, assim como eu, o pai já faleceu. E quando a gente lembra dessa figura do pai, gente, é sempre uma figura interessante, não é? A figura do pai, essa questão da paternidade vem sendo contestada nos últimos 40 ou 50 anos. Cada vez mais essa figura do pai, da paternidade, ela vem sendo esvaziada e junto ao esvaziamento da figura paterna vem acontecendo um ataque contra a família, uma crise com relação ao ideal de família. Não estou falando de família tradicional, de família conservadora, não estou falando nada disso. Estou falando daquele ideal de família, uma família unida, uma família que vive debaixo da graça, da proteção divina, uma família que vive debaixo dos princípios bíblicos, amém, queridos? Isso está cada vez mais sendo atacado, esvaziado, e meus irmãos e minhas irmãs, tudo começou há 40 ou 50 anos com um ataque assim, bem diretivo e intenso contra a figura do pai. Interessante quando a gente fala de pai é que a gente pode lembrar, por exemplo, talvez o seu pai tenha sido amoroso, leal, fiel, talvez o seu pai era um pouco mais conservador, cuidadoso, talvez você se lembre do seu pai como uma figura inteligente, um homem de fé, um homem presente. Mas hoje foi publicada uma reportagem, uma pesquisa, perdão, que mostrou que nessa pesquisa 51% das pessoas que participaram dessa pesquisa tinham um pai ausente. 51% das pessoas que participaram dessa pesquisa, promovida pelo instituto chamado Locomotiva, no Brasil, 51% das pessoas que responderam aquela pergunta disseram que tiveram um pai ausente. Ausente fisicamente, ausente emocionalmente. Então essa figura do pai, às vezes é aquela pessoa calada, fechada, mal-humorada, indisposta. A figura do pai, às vezes na cabeça ou na mentalidade de uma pessoa, de um filho ou de uma filha, isso também foi respondido na pergunta. Eles disseram assim, mas tudo bem, o seu pai era ausente, mas o que você se lembra do seu pai? 67% das pessoas disseram assim, a única coisa que eu lembro do meu pai é que ele era aquele que pagava uma parte das contas de casa. Interessante isso, né? Interessante e triste. Decepcionante. Será que o pai, além de distante, é só aquele que aparece de vez em quando? Não ama, não corrige, não se aproxima, não dialoga? Que tipo de pai nós tivemos? E aí, queridos, a grande questão é que o que a gente vive nas nossas relações humanas, nós levamos para a nossa relação com Deus. Muitas vezes o problema da paternidade que a gente vive na Terra, nós automaticamente transferimos para a paternidade que nós temos com o Pai Celestial, com o nosso Deus. Mas, meu querido e minha querida, o Senhor quer mudar essa história. Amém, queridos? Ele pode mudar essa história. Amém? Em 2021 eu comecei a pesquisar sobre esse tema. Já fazem 5 anos que eu tenho pesquisado e venho escrevendo bastante coisa sobre paternidade, sobre família. E aí, é claro que eu não criei isso, eu aprendi, li, enfim. Entre tantas coisas que eu aprendi nesses 5 anos que eu tenho pesquisado sobre paternidade, ficou muito claro para mim que pai é aquele que dá identidade e destino. Nós vivemos uma crise na sociedade, meus amados e minhas amadas, porque efetivamente essa paternidade da terra, ela anula a paternidade do céu, e aí nós vivemos um povo em que nós constantemente vivemos em crise de identidade. Nós não sabemos quem somos, nós não sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, da nossa essência. As crises que a gente vivencia na nossa família de origem geram cadeias geracionais que se reproduzem e nós levamos isso para toda a nossa vida. E além de questões de identidade,
identidade, ou seja, do nosso ser, da nossa essência, nós ainda vivemos muitas vezes uma crise de destino, porque nós não sabemos exatamente de onde viemos e nem para onde nós iremos. Gente, essa questão de identidade e destino é algo muito sério. É um alicerce fundamental da existência humana. É algo grandioso, é algo intenso, é algo, meu irmão e minha irmã, que o próprio Cristo, quando nasceu, Jesus poderia ter nascido por si mesmo, vivido por si mesmo, mas ele fez questão de o quê? Vivenciar a paternidade nos dias que ele viveu. Em João 6, Marcos 6, perdão, versículo 3, as pessoas disseram assim: mas ele não é o filho de José, o carpinteiro? Maria não é sua mãe? Não estão entre nós os seus irmãos e as suas irmãs? Ou seja, José deu a Jesus uma identidade e confirmou o seu destino. Meus irmãos e minhas irmãs, nós sabemos que o Senhor trabalha através da paternidade. Ele é o Deus das gerações, não é assim que ele se revela no Antigo Testamento? Ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. A bênção de Deus, ela é geracional. E meus irmãos e minhas irmãs, os dias de hoje, a nossa grande dificuldade é que o mundo colocou uma crise em que ela questiona e contesta a soberania de Deus. Será que Deus é pai? Será que Deus não é um pai como seu pai, ou como o pai de muitos de nós? Um pai ausente, um pai distante, um pai que aparecia de vez em quando, um pai que só cobrava, um pai que, enfim, de muitas maneiras apenas e tão somente era aquela figura que não representava o que nós gostaríamos que fosse? Começa-se a questionar a própria paternidade de Deus. Mas, meus irmãos, eu sou pai há 19 anos, né? O Gustavo está com 19. Eu sei que ao longo desses 19 anos, eu não acertei em tudo que eu fiz. Eu errei em alguns momentos. É provável que eu tenha errado até mais do que acertado. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, conduziu os meus filhos até onde eles estão até hoje. Mas, meu amado e minha amada, o nosso Pai Celestial, não. Ele não falha. Quando meu pai morreu, eu no velório dele, não vou contar as histórias tristes, eu vou contar só essa parte, porque vocês já me ouviram falar disso algumas vezes nos últimos meses. Mas lá no velório do meu pai, eu preguei texto, eu não lembro o que eu preguei. Eu não anotei essa pregação desse velório, né, dessa despedida, eu não escrevi. Mas eu lembro que eu usei um trecho da música daquele cantor, o Fábio Júnior. Eu disse para o meu pai, e preguei, né, usei na pregação aquela frase que disse assim: pai, você foi meu herói, meu bandido. Não precisa cantar aí não, tá? Fica tranquilo. Porque é um misto, né? O pai carnal, o nosso pai humano, né? Ele é herói, ele está com a gente, ele nos abraça, ele nos envolve, ele corrige. Mas ele também é um bandido, que nos magoa, nos ofende, no meu caso, me espancou, humilhou minha mãe, humilhou minha família, destruiu muitos dos nossos sonhos. E eu só estou aqui hoje por fruto da graça e da misericórdia de Deus. Senão eu cresci num lar disfuncional. Eu tinha tudo para, como dizer, que nem aquelas brincadeiras que o pessoal faz, né? Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu estou pregando aqui hoje. É por graça do céu, gente. E cada um de nós, se a gente fosse contar as nossas histórias, quantas coisas nós sofremos, mas, meus amados e minhas amadas, o nosso Pai Celestial não. Ele não erra. Em Isaías capítulo 64, meu irmão querido e minha irmã querida, versículo 8, Isaías disse assim: Senhor, tu és o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Amém? Fala para quem está do seu lado, você é filho ou é filha de Deus? Fala para quem está do seu lado. Fala isso. Filho amado, não é qualquer filho não. É filho amado, é filha amada. Amém, queridos?
Não é de qualquer jeito, não, é com muito amor. Ele é extraordinário. Então, meu irmão e minha irmã, quando a gente fala que Deus é o nosso Pai e que a gente não pode relativizar a nossa ação, a nossa relação com Deus o Pai, porque Ele é um Pai que cuida, Ele garante sustento, provisão e Ele é presença. Ele é um Pai que se compadece. Ele não olha de longe o nosso sofrimento, Ele participa conosco de cada etapa e de cada realidade da nossa vida. E Ele é um Pai que salva, Ele não olha de longe a nossa dor, Ele não se alegra com o nosso sofrimento, Ele faz parte da minha vida e da sua vida. Amém, queridos? Amém, queridas? Então, quando nós começamos a olhar para Deus, a paternidade divina revela o cuidado que Ele tem com os seus filhos e com as suas filhas. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Amém, queridos? Eu gosto demais desse texto de Isaías. Ah, não, Isaías é depois. Deixa eu usar primeiro aqui os Mateus 6. Mateus 6,30, quando diz assim: o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Gente, esse Pai precioso, como disse o salmista no Salmo 23, né? E a Gigi, né, que falou meio trocado aqui, né? Ou foi a Rebeca? Foi a Rebeca, né? A Rebeca falou o, o endereço trocado, né? O Senhor é o nosso pastor e Ele não falta. Ele está ao meu lado. Ele está ao seu lado. No Salmo 40:17, o salmista disse assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O 1 Pedro 5,7, o apóstolo Pedro disse: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Meus amados, o nosso Deus é um Pai cuidadoso. Mateus 10,30, se a minha memória não me engana, diz assim: não cai um único fio de cabelo da sua cabeça sem que o Senhor tenha conhecimento. Ele é cuidadoso, meu irmão e minha irmã. Ele é zeloso. A paternidade divina, meu querido e minha querida, revela um Deus que cuida, um Deus que tem promessa de vida e vida com abundância. Amém, queridos? Não é qualquer tipo de vida, é vida com abundância. Deixa eu correr aqui. Uma segunda questão sobre a paternidade de Deus, meu querido e minha querida. Oh, glória! Foi lá para o final, aleluia. Mas a gente volta aqui. Um Deus que se compadece. Aí sim, aquela imagem de Isaías, quando fala assim: embora uma mãe possa se esquecer, eu jamais me esquecerei de você, pois eu gravei você na palma das minhas mãos. Olha, essa imagem é demais. Fala a verdade, Deus. Por quê, gente? A gente cuida daquilo que está nas nossas mãos. A gente traz para perto, a gente protege, não é assim? O Senhor é aquele que protege a minha vida, o Senhor é aquele que protege a sua vida. Amém, meus amados? A paternidade humana, às vezes, ela pode até nos agredir, né? É provável que você tenha visto há umas 2 ou 3 semanas atrás uma cena horrorosa. Um pai que estava caminhando com as filhas no Paraná, parece que a filha estava chorando. De repente, o pai se vira para trás e dá um chute no rosto da filha. Horrível aquilo, acho que ele deve estar preso, não sei, não acompanhei depois os desdobramentos daquela história. Não, não, gente, o nosso Deus não faz isso, não. Nosso Deus pega a gente e fala: vem aqui, filho, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar da sua vida. Eu vou proteger você. Eu vou guardar você porque você está gravado na palma das minhas mãos. No Salmo 23, o salmista disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você já sentiu a presença de Deus ao seu lado? Nas horas difíceis? Quando ninguém te ouviu, quando ninguém te deu atenção, quando todos os seus planos deram errado, quando todas as realidades ao seu redor te contrariaram, quem é que ficou ao seu lado? Foi o Pai. Foi o Pai Celestial. Amém, queridos? Foi Ele. Não foi qualquer outra realidade. Foi Ele. Ele nunca te deixará. Ele nunca te abandonará. Amém, queridos?
Uma terceira questão sobre a paternidade divina é que a paternidade divina revela um Deus Salvador. E a verdade é que a nossa vida era exatamente aquilo ali, ó, destruída, quebrada, chamuscada pelo fogo do inferno, pela perdição eterna. Mas como a Bíblia diz, né? Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, para aqueles que estavam naquela condição de perdição, Ele então faz um caminho de ligação ao Pai Celestial. Ele é a ponte, Ele é o caminho, Ele é a direção. João 3,1 diz assim: vejam com grande amor o Pai nos concedeu que fôssemos chamados de seus filhos e suas filhas. João 3,16, que talvez seja o versículo mais falado, mais pregado no mundo até os dias de hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um Deus que salva. Um Deus que salva. Salvou esse pecador que está aqui nessa noite. Salvou a sua vida. Salvou tantas e tantas vidas. Se não fosse por esse Deus que salva, não haveria a condição de nós sairmos daquela condição de morte, de miséria. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: e Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós quando nós éramos pecadores. Um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, 2 Coríntios 8, 9, quando a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo disse: Ele era rico e se fez pobre, para que na sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Ele fez um caminho. Então, meu irmão e minha irmã, eu preciso dizer para você que o nosso problema hoje não é com relação à paternidade de Deus. O problema é sobre a nossa condição de filhos. Nós somos muitas vezes filhos e filhas rebeldes. Como Adão, que ao pecar ainda diz assim: foi a mulher que o Senhor me deu, ela é a culpada de tudo, e se ela foi criada pelo Senhor, então o Senhor é o culpado. Ali naquele momento, meu irmão e minha irmã, a identidade e o destino de Adão, e consequentemente de toda a humanidade, foi desvirtuada. O pai continuou sendo pai, ele nunca desistiu, mas os filhos andaram cada vez para mais longe, mais distante do paraíso. Talvez o que a humanidade sente não é só a esperança do paraíso. O que a gente sente é saudade. E não é do paraíso, gente. A gente sente a saudade do Pai, que todo dia, no final da tarde, ia até lá para conversar, zelar, amar Adão e Eva e, consequentemente, toda a humanidade. Nós sentimos saudades do Pai. Mas nós muitas vezes, com o nosso coração duro, não é? A gente não volta. O problema não é o Pai, Ele continua amando. O problema somos nós. O pastor Alex usou essa expressão quando ele estava terminando a liturgia, né? Ele falou assim: hoje não endureçam o vosso coração. Quantas vezes a gente endurece o coração, né? Ou lá na expressão de Moisés, né? Povo de dura cerviz, né? Um povo de pescoço duro, né? Um povo que não quer de forma nenhuma dar o braço a torcer, não quer olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Quer ser obstinado, desobediente. O problema, gente, não é o Pai. A questão é a nossa desconexão com o céu. Veja bem, depois eu mando tudo isso para vocês. Onde você está? Você tem uma mente de órfão? Uma mente de um órfão espiritual? Há um espírito de orfandade espiritual, às vezes, tomando o seu coração e a sua vida?
Quem é órfão espiritual não consegue reconhecer o pai, é sempre machucado, serve por obrigação, não consegue desenvolver amor, um amor puro, desinteressado. Está sempre preso às frustrações e às dores dessa terra, está apegado demais às coisas da terra para abrir o coração e voltar-se a relacionar-se com o Pai e, consequentemente, com tudo que o céu oferece. Uma filiação restaurada fala de um acesso livre à presença de Deus. Jesus diz para nós em Hebreus 10, 25, 10, 19, perdão. Entrem com ousadia no santuário, isto é, no Santo dos Santos, através do véu, o véu que foi rompido, que foi rasgado. Isto é, o seu próprio corpo. Mas a gente continua longe. A gente prefere andar para mais distante. Quem tem uma identidade transformada sente-se filho, sente-se filha, meu querido e minha querida. O foco não está só nas bênçãos, mas está na herança, na identidade e no destino do céu. Vocês conhecem essa história, não é? Lucas capítulo 15. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança. E o que o pai fez? Repartiu a herança entre os 2 filhos. O mais moço, saindo de casa, foi para a cidade, onde gastou tudo, onde perdeu tudo. Com prostituição, com bebidas, com jogos. Diz a história, nós conhecemos bem essa história, né? A parábola do filho pródigo, que ele ficou numa condição de tanta humilhação, que desejava comer a comida que era dada aos porcos. Mas então ele se lembrou como um empregado. Meu pai cuida bem dos trabalhadores da fazenda. Eu vou voltar e vou dizer: Pai, trata-me pelo menos como um dos seus trabalhadores. Perdeu a identidade, perdeu o destino, perdeu a referência. Isso mesmo, Maria Teresa. O que nós precisamos fazer, meu irmão e minha irmã? Arrependa-se do distanciamento. Se arrependa. Nunca é tarde demais para voltar para a presença do Pai. E mesmo que você e eu estejamos todo dia na casa do Pai, a gente fala assim: eu sou crente, eu sou filho de Deus, mas será, gente? Será que essa filiação foi realmente restaurada? Eu trabalhei em muitos encontros, reencontros, em muitas ministrações, em palestras de casais, de família. Nossa, foram muitas. Não sei nem enumerar quantas. Mas algumas situações, elas são sempre, não digo repetidas, mas elas se reproduzem. Momentos de encontros, de acampamentos, de retiro de famílias, em que a gente começa a trabalhar essa cura da figura do Pai. E eu já várias vezes, e outros colegas pastores já fizeram isso, talvez você já tenha feito isso. Nós chamamos as pessoas à frente e dissemos assim: eu agora represento o seu Pai. E você pode dizer para mim tudo que você gostaria de ter dito ao seu Pai e não pôde dizer. E meu irmão e minha irmã, como as feridas estão rasgando a alma e o coração de tantas pessoas. É uma dor lacinante. Sabe o que é uma dor lacinante? Parece que está rasgando o músculo da pessoa, o corpo da pessoa, como se a gente estivesse rasgando um papel. É uma dor lacinante. O que a gente tem que fazer, queridos? Voltar. O nosso Pai terreno, as realidades da terra nos ferem, mas o nosso Pai celestial, Ele nos cura. Quando o pródigo voltou para a casa do pai, é impressionante aquela história, não é? O pai estava esperando por ele. O pai disse assim: não quero mais saber desse filho. Você é um ingrato, maldito, miserável. Suma daqui, que eu nunca mais quero te ver. Foi assim que
Que ele reagiu, não, muito pelo contrário, ele disse, tragam depressa a melhor roupa, vistam meu filho, coloquem nos pés dele uma sandália nova, coloquem em seu dedo um anel, o meu filho estava perdido e foi achado, meu amado e minha amada, há um caminho de volta e eu e você somos diariamente convidados a voltar para a casa do Pai, amém, queridos? Uma segunda questão que nós precisamos guardar no meu coração e no seu, e lutar contra isso todos os dias. Eu repito algo que eu disse alguns minutos atrás. Se há alguma condição de orfandade espiritual na sua vida, ou mesmo física, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, o Senhor quer curar todo espírito de orfandade da terra. Isso aqui é algo muito sério, porque a nossa orfandade não vem da terra, mas vem da falta do céu se revelando dentro de nós. Quando falta o céu, nós somos vítimas de abuso. Quantas pessoas foram abusadas fisicamente? Quantas pessoas foram abusadas emocionalmente? E quantas dessas feridas estão aqui latejando? A gente acha que está ali, né? A ferida foi curada, mas não está gritando lá dentro da nossa alma, aquela dor que não passa, aquela sensação de descontentamento, nada na vida está bom, porque, gente, enquanto não houver cura, não há libertação. Quantas pessoas desconectadas do céu querem preencher o vazio do seu interior através do vício, da bebida, das drogas, do álcool, hoje das betes, de tantas e tantas coisas. É o ser humano procurando preencher um vazio que é exatamente o vazio ocasionado pela falta do amor de Deus em sua vida, mas nós vamos preenchendo esse vazio com entulho. Quantas vidas entulhadas, meu irmão e minha irmã, e órfãos, espiritualmente órfãos, porque sentem-se traídos, traídas, decepcionados, frustrados, dá tudo errado, nunca dá certo, só acontece com os outros, nunca chega o meu dia, a minha hora. Quantas pessoas estão vivendo na terra, meu irmão e minha irmã, a orfandade da ausência. Vive sozinho a vida inteira. Em algum momento vai abandonar a família, vai abandonar o emprego, vai abandonar os sonhos, vai abandonar a igreja, vai abandonar o próprio Deus. Isso precisa ser curado, meu irmão e minha irmã. Precisamos deixar todas essas coisas para trás. Amém, queridos? Como é que a gente faz isso? Direciona a sua vida para os projetos de Deus. O filho mais novo foi embora, não é? Um órfão, espiritualmente, foi embora. Mas e aquele sujeito que ficou lá? O filho mais velho. O filho mais velho também recebeu a parte da herança, não é? Ele ficou lá, o pai dividiu, o pai era um homem justo. Ele deu a parte que lhe cabia, aliás, por ser o filho mais velho, ele tinha direito a 2/3 da herança. Era muito mais do que o filho mais novo. Mas quando ele revela as dores de sua alma, ele revela, meu irmão e minha irmã, um sentimento de empregado. Quando o pai manda matar um novilho para fazer a festa, o churrasco, né? Esse povo gostava de churrasco, hein? Vamos fazer um churrasco que meu filho voltou. O filho mais velho fala assim, eu estou com o senhor há tanto tempo. Eu nunca deixei a casa e o senhor nunca fez uma festa para mim. E o pai fala para ele, filho, tudo que eu tenho é seu. Aquele rapaz vivia, meu querido e minha querida, uma inversão de valores, que é o que muita gente vive hoje. A gente às vezes vive para trabalhar, mas a gente não trabalha para viver. A gente idolatra o trabalho. A gente idolatra o fazer, a gente tem que fazer, ao invés de ser.
A nossa identidade, às vezes, é aquilo que nós fazemos, não é assim? As pessoas não identificam. É o Luciano, que é o pastor da igreja metodista, é o Sérgio, que era motorista, é o Júnior, que é empresário lá das. Como é que é mesmo? Ah, meu Deus. Das, das redações. Isso aí, eu ia chegar lá. Eu acho que não hoje, mas eu ia. A gente é identificado, né? A Patrícia, dentista, a Ilvânia, mãe social. Enfim, a gente às vezes é identificado por aquilo que a gente faz. Mas e quem nós somos? Quem nós somos? Será que a gente é só o que a gente faz? Será que não tem nada mais na nossa vida? Será que lá no final, né? Eu não sei o que vai ser dito no final da minha vida. Quando eu estiver lá no cento e poucos anos, né? Partindo dessa para a eternidade. Eu não, eu não vou ver o que vai acontecer no meu velório, né? E nem quero ver. Nessa hora eu estarei no céu, ok? Mas o que será dito? Ao meu respeito e ao seu respeito. Foi um bom homem, uma boa mulher, um servo de Deus, uma serva de Deus. Eu já falei para a Ju e ela vai fazer isso. Ela vai mandar gravar o epitáfio lá do meu túmulo. Atos 13:36. Tendo servido aos propósitos de Deus em sua geração, adormeceu e foi recolhido pelo Senhor. Será que as pessoas vão dizer a meu respeito e a seu respeito? Trabalhou muito, abandonou a família, não desfrutou dos filhos, não teve um bom casamento. Agora há poucos anos, né, há 2 anos morreu, 2 anos e meio, 3 anos, morreu uma cantora famosíssima no mundo inteiro, né? Nos anos 70, década de 70 e 80, talvez uma das maiores cantoras dessa época, chamada Tina Turner. Vocês ouviram falar da Tina Turner? Uma das últimas frases que a Tina Turner disse em vida foi assim: eu não tive uma vida boa. Foi abusada quando adolescente, foi abusada pelo marido, foi vítima de espancamento pelo marido dezenas e dezenas de vezes, e mesmo tendo dinheiro e sucesso, a, a, a conclusão que ela chegou à própria vida foi: eu não tive uma boa vida. E nós, queridos, será que não está em tempo da gente inverter essa história? Será que a gente vai ser que nem aquele irmão aborrecido, né? Ô, meu rapaz aborrecido, é chato. Pai, o senhor nunca matou um bezerro para mim. Ao invés dele alegrar-se com a volta do irmão, ele começa a reclamar. Gente que reclama, gente que murmura, gente chata, meu Deus do céu. Será que na hora da gente mudar? Será que não é o tempo e o momento de nós mudarmos a nossa vida? Mudarmos a nossa história? Meu querido e minha querida, refletir sobre paternidade, eu vou terminar para a gente dar um tempo de oração, é falar sobre a restauração que o Senhor opera. Lembra? Nós começamos falando que Deus cuida, se compadece e salva. Por isso Ele capacita, por isso Ele inspira, por isso Ele quer fazer com que eu e você possamos crescer em Sua presença. O que eu e você precisamos fazer? Nos arrepender. Reconhecer o distanciamento que nós muitas vezes ocasionamos na nossa relação com o Pai. Nós precisamos abandonar, deixar esses bloqueios da orfandade. Um voto que eu fiz no dia do nosso casamento, meu casamento da Ju, né? No altar, enquanto os nossos 3 pastores celebraram o nosso casamento, o pastor Bispo Adonias, a pastora Janice e o pastor Ronaldo, cada um deles trouxe uma palavra. E no momento antes da gente terminar ali, aquele momento de pós-alianças, eu lembro que eu coloquei assim uma oração no meu coração e eu falei: Senhor, nesse altar, nessa noite, eu deixo para trás tudo de ruim que eu sofri ao longo de toda a minha vida. Eu serei um marido abençoado para minha esposa. Naquela época já não tinha, nem sonhava, mas estava muito longe, né? Com os dos filhos. Nós tivemos filhos 5 anos depois do nosso casamento, né? Do início do casamento. E eu falei assim: quando eu tiver os meus filhos, eu quero ser um pai presente e abençoador na vida dos meus filhos.
no altar naquele dia, 21 de dezembro de 2002, eu rompi com as cadeias geracionais que tinham tudo para me aprisionar e me tornar um pai ausente, um marido distante, um homem totalmente fora da vontade e da presença de Deus. Vamos romper com esse ciclo de orfandade, gente. O Senhor tem muito mais para a minha vida e para a sua vida. Amém, queridos? O Senhor quer nos direcionar. E essa direção de Deus, Ele quer dar a mim, a você, meu amado e minha amada, uma nova... Oh, glória! Põe só o último aí, Marcelo. Ele quer dar para nós uma nova identidade. Eu não sou perfeito, mas eu me sinto profundamente amado por Deus. Amém, queridos? Eu não sou perfeito, mas eu sei que o Senhor intencionalmente escolheu me amar. E escolheu amar você. Eu não sou perfeito, mas eu me sinto amigo de Deus. Amém, queridos? E você também é. Eu estou longe da perfeição, meu Deus, mas eu me sinto como um verdadeiro filho de Deus. Amém, queridos? E essa também é a sua identidade. Esse também é o seu destino. Você é profundamente amado e amada por Deus. Você foi intencionalmente escolhido por Deus. Você e eu fomos completamente perdoados. Amém, queridos? Ele anulou as injustiças. Ele nos deu uma nova vida. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Amém, igreja? Essa nova identidade, você é amigo e amiga de Deus. Você é filho. Você é filha. E ninguém vai roubar esse título, essa identidade. Ninguém vai tirar de você. Como ninguém vai tirar de você o seu destino profético eterno, que é passar a eternidade das eternidades ao lado daquele que um dia te amou. João 14, versículo 1, Jesus disse assim: não se preocupe. Eu acho que Jesus já sabia que a gente ia ficar ansioso, né? É como se ele estivesse assim falando: não fiquem ansiosos, eu vou preparar um lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Um dia, e esse dia vai demorar, eu espero, do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual eu falo: Maranata, volta logo, Senhor Jesus. Mas um dia, no dia de Deus, no tempo de Deus, nós seremos acolhidos. E o que eu e você vamos ouvir do Pai Celestial é assim: venham, benditos filhos, venham, benditas filhas, à alegria e ao gozo do seu Senhor, do seu Pai Celestial. Tudo que nós precisamos, gente, é restaurar a nossa identidade como filhos e como filhos de Deus.